Hoje teremos aqui a Nayara Lira. Nayara, vou passar a palavra para você. Primeiramente, um prazer recebê-la aqui no LabFaz, mais uma atividade aí para enriquecer essa quantidade de atividades maravilhosas que estão acontecendo aqui, tá bom? Passa a palavra para você. Agradecida, já vou dizer que você está arrasando aí no gênero neutro, hein? Beijo no É, um, ombro. é uma construção coletiva, né? Várias mãos, várias pessoas. Acho que é um bom trabalho que o LabFaz tem feito nesses dias. Arrasa, eu estou apanhando, parece que eu estou escrevendo minha dissertação em gênero neutro também, mas eu estou apanhando, mas é isso, é nóis. Boa noite, Vera Verônica, fofa! Sejam todos bem-vindos. A gente vai falar hoje, ela é uma aula curta sobre portfólio, mas eu quero, assim, vamos ver o que é que a gente consegue abstrair da melhor maneira possível. Eu sou um pouquinho, vocês vão ver que eu sou um pouquinho anarquista, então, assim, vamos fazer. A gente está com poucas pessoas na sala, tem 9 pessoas agora, então acho que vai ser bem tranquilo. Se caso mude essa configuração, a gente muda as regras. Mas quem tiver pergunta, eu já vou pedir para abre o microfone e fala, tá? Vamos fingir que a gente está numa sala de aula aqui. Tem uma mãozinha, Abder, nessa aqui, não? Para levantar a mãozinha, tem? Esse mecanismo? Eu estou acostumada. Ah, beleza. Então, pronto, melhor ainda. Ao invés de abrir o microfone e falar, porque cada dia é uma plataforma, né? Aí tem uns que tem cada jeito. Então, vamos levantar a mãozinha, vai ser ótimo. Quem quiser falar, que aí a gente vai tornando isso aqui mais dinâmico também. Beleza. Vamos lá, portfólio. Tá aparecendo aí a apresentação, né? O chat, se vocês quiserem deixar perguntas lá também, pode ver, mas pode deixar, mas eu vou ver só no final, assim. Então, que é muita coisa para Nayara, ficar acompanhando. Oi. eu posso ficar te auxiliando aqui no chat, tá? Ah, ó, Caso tá apareça ótimo, alguma pronto. pergunta sobre o que você está falando, aí eu peço a palavra e passo essa colocação ou essa pergunta que a pessoa colocar no chat. Se alguém tiver dificuldade de encontrar a mãozinha, pode também escrever no chat. Ah, me inscrevo, preciso falar. E aí eu faço a solicitação para você. Pode ser assim? Tá ótimo, perfeito. Então tá bom. Portfólio. Quem é você e por que você é foda? Basicamente é isso. Quando a gente pensa qual é a função, né? Eu vou falar um pouquinho de currículo, release e portfólio, que vai ser o nosso foco. Mas qual que é a função desses três? A maioria das pessoas vai me dizer, e já me disse, né, em várias ocasiões, ah, não, a função de um currículo é dizer o que eu já fiz. A função de um portfólio é listar a minha experiência. E não é bem assim, né? Apesar de parecer muito, para que você faz um portfólio? A função dele é a pessoa que está recebendo olhar e falar: eu quero você, pode fechar a fila, né? Pode mandar todo mundo embora para casa, porque eu quero você. Então, a função desses três, na verdade, não é fazer uma lista das coisas que você já fez, é mostrar que é você que vai ser escolhido, né? É dizer, ó, esse trabalho aí sou eu a pessoa melhor indicada. Esse prêmio sou eu a melhor pessoa indicada. Então, esse que é, no final das contas, a função. Por isso que eu falo, quem é você e por que você é foda? E a gente vai trabalhar nessas perguntinhas. Currículo. Aí, às vezes, as pessoas falam, me manda um release, me manda um currículo, me manda um portfólio, e às vezes fica meio confuso, né? O que é cada um deles? Então, o currículo, ele é o Vitae. Você pega um modelo na internet e faz ele lá em tópicos, sem muito mistério. Um release já é uma biografia resumida, ele é em texto. A grande diferença entre o currículo e o release vai se dar nessa apresentação, né? Não em conteúdo. E aí a gente vai falar do portfólio, que vai poder agregar um pouquinho dessas coisas, né? O que é o portfólio? É uma biografia resumida mais clipping. O que é clipping? É tudo que saiu na mídia. Para as pessoas que são de backstage, né? A gente sabe que isso é muito mais complicado, então a gente vai ver outras formas como a gente pode comprovar, né? Mas é uma biografia resumida, clipping, foto, folder, certificado, diploma, o que mais você achar importante? A função do portfólio, olha lá, a função de todos eles é dizer: eu sou foda, mas o portfólio você precisa provar. Enquanto o currículo você está lá só listando, dizendo, eu já fiz isso, eu já fui para esse lugar, né? Eu já adquiri esse tipo de experiência. No portfólio você tem que botar um cara crachá, não adianta só dizer, você tem que, né, comprovar o que você está falando. Como começar, então? Começa pelo release, você vai fazendo, isso a gente vai falar de portfólio, né? Então você começa pelo release, um texto para dizer quem você é.
Aí eu botei alguns tópicos aqui, a maneira como eu gosto de organizar. No final, a gente vai ver um exemplo. A primeira página deve conter o seu nome em negrito e uma boa foto no exercício da profissão de escrita. Por que que eu acredito nisso? É uma pessoa que está vendo aquele material, né? Então, assim, eu particularmente acho muito simpático mesmo abrir um material e aí ver uma foto daquela pessoa. Ver uma foto dela, se for, sei lá, um músico, uma foto profissional linda, num palco gigante, já te dá ali uma credibilidade daquilo que você está propondo. Então, qual que é o ideal? Uma foto profissional no exercício da profissão de escrita. O que que você é? Você é músico? Uma foto tocando. Você é atroz? Foto atuando no palco. O que que é que você faz? Eu vou mostrar aqui daqui a pouco um release do iluminador. Tá ele na mesinha de iluminação ali, né? No lugarzinho dele. Mas por quê? Isso dá uma simpatizada. Você olha para aquela pessoa que você está lendo os dados dela e aí, de repente, você sabe com quem que você está falando, com quem que você está conversando. No primeiro parágrafo, se apresente de onde você é, qual a sua idade, quando iniciou sua atividade artística, etc. Aí também vai variar, né? Vou botar a minha idade, mas assim, eu tenho que botar a minha idade? Depende, isso faz sentido para você? Às vezes é uma pessoa super jovem que já fez um monte de coisa, então vai lá e coloca, né? Porque isso te engrandece, é sempre isso. O rolê todo aqui hoje que a gente vai falar é sobre o que te engrandece, a melhor forma de dizer as coisas para poder, né, você ficar ali bem na fita. Então, você vai falar a sua idade, isso vai fazer bem para você? Isso é uma coisa que faz sentido? Ah, não, mas aqui essa pessoa aqui, ela tem 17 anos e já tocou com, sei lá, com um músico que já tocou com um monte de gente famosa aos 17 anos. Então coloca. Olha aí, você, músico prodígio, né? Agora, se não faz sentido, então não coloca. Aonde você é? Você nasceu numa cidade, se mudou para outra? Você é natural, por exemplo, se você está escrevendo para um edital que pede especificidades, é um edital de uma cidade, você mora naquela cidade, é legal você colocar, eu sou nascido em outra cidade, mas sou radicado em Brasília há 20 anos, né? Então, assim, mostra que você tem experiência fora, algum tipo de experiência fora, e veio para Brasília. Então, o lance o que é? É uma autoapresentação. Eu coloquei aqui exemplos de onde você é, qual a sua cidade quando você iniciou a sua atividade artística. Artística, enfim, né? A sua atividade de escrita ali. Se você está começando, procure deixar de foto todas as informações que deponham contra você. Exemplo, sou cantora profissional há 3 meses. Né? Para que você vai falar isso, gente? Eu já peguei currículo, portfólio de uma produtora bombando, bombando, só que ela tinha menos de um ano de trabalho. Só que, assim, nesse um ano que ela tinha de trabalho, ela fez tanta coisa, e aí o portfólio dela começava dizendo, tipo assim, começou sei lá, acho que era 10 meses atrás. Então, assim, já me dá um essa pessoa não sabe o que ela está fazendo. Então, para que você vai escrever isso? Finge que esqueceu, sabe? Aquela coisa, tipo assim, depõe contra, não coloca se não te ajuda. Você vai colocar tudo que te ajuda e a perspectiva. A gente vai conversar um pouquinho melhor para poder sintonizar isso. A partir do segundo parágrafo, faça um levantamento dos momentos mais impressionantes da sua carreira. Lembre-se que um release é um resumo. Negrite prêmios, parcerias com famosos, viagens internacionais. Eu gosto de dizer que brasileiro gosta de cabelo branco, de passaporte carimbado e de nome de gente famosa, né? Então, se você tem alguma dessas coisas, coloca isso num lugar de destaque. Por quê? A pessoa que está te avaliando ali, seja para conseguir um emprego, seja para aplicar um edital, todas essas informações aqui, esse aulão de hoje, né? Ele serve para todas essas questões, que é o quê? Alguém está decidindo se te contrata ou não, se te chama para um trampo ou não, se te dá um prêmio ou não. Então, você precisa impressionar essa pessoa. E aí, como que você vai impressionar ela? Usando a melhor maneira. Vou dar um exemplo aqui. Peguei um portfólio uma vez que estava escrito que o menino era bem novinho, ele, ator, e aí estava escrito, eu fiz a apresentação do espetáculo tal no gramado da Funarte. Para que ele vai dizer que ele foi apresentar no gramado da Funarte? Sabe? Qualquer pessoa, eu posso chegar lá agora e fazer uma apresentação no gramado da Funarte. Eu falei, bota só a Funarte. Ninguém precisa saber, fica muito mais, né? Deixa a imaginação da pessoa trabalhar a seu favor. Você não apresentou na Funarte? Apresentei. Mas era no gramado. Eu falei, não importa. A pessoa vai ler e vai falar, apresentação tal. Na Funarte, deixa ela imaginar que você estava lá dentro, né? Você não vai ficar ali botando contra você. Índice. Por que eu gosto de falar de índice?
Para pessoas que estão começando, que o portfólio é mais menorzinho, não faz tanto sentido. Mas para quem já é aí antigo das coisas, é importante você colocar um índice dividindo em tópicos. Aqui eu coloquei um exemplo do meu portfólio de produção. Eu comecei com prints nesse portfólio. Por quê? Porque eu tinha que comprovar mais de, sei lá, de 15 anos de produção. E aí é difícil comprovar. Como que eu conseguia? Eu conseguia com print de um e-mail que eu mandei de uma produção que eu estava fazendo em 2009. E aí eu achei esse e-mail. Então eu comecei com prints, mas normalmente eu começo por mídia. Aí essa coisa também já tem uma flexibilidade. O que é mais importante para ali? Comecei com prints porque a coisa mais importante desse portfólio aqui era provar o tempo, que eu tinha muito tempo produzindo. Mídia, que são, né, aí os jornal e TV, essas coisas. Produção de discos, que é uma coisa que é muito na minha carreira, cartazes, diplomas, prêmios, porque a pessoa lê o meu release, primeira página, release. Segunda página, ela já decide o que ela vai querer olhar. Então, eu tenho um lema: parenteristas felizes aprovam projetos. Quando você faz um índice, a pessoa vai diretamente onde interessa ir. Pense no seu portfólio como uma enciclopédia, não como um livro. Ninguém vai ler tudo. Eu já peguei portfólio de 250 páginas. E é o que é ótimo, é impressionante. Você fala, uau, essa pessoa tem 250 páginas de portfólio. Você dá uma passada assim, né? No PDF, vai falando, uau, que tanto de coisa você já fez. Ótimo, perfeito. Ninguém vai ler. Então, a partir do momento que você entende que a pessoa não vai ali ler as suas 20 páginas, as suas 50 páginas, você aprende a priorizar a informação ou a deixar fácil, de fácil acesso. Ela quer saber, né? Por exemplo, nesse portfólio aqui. Esse portfólio foi o que eu ganhei um prêmio do FAC ano passado. Eu ganhei primeiro lugar em produção cultural. Não sou a produtora que mais fez coisa na cidade, com certeza. Tem gente lá que ficou atrás de mim que tem mais tempo de produção do que eu tenho de vida, e mesmo assim eu fiquei em primeiro lugar. Como que isso acontece? Com certeza essas pessoas não conseguiram comprovar o que eu consegui comprovar, né? Apesar delas terem feito muito mais e terem muito mais tempo na profissão, e sim, um volume de atividades muito maior, eu consegui comprovar tudo, porque eu guardo tudo, porque eu sou chatinha. Tudo que eu faço, eu peço uma declaração, eu dou um print, eu faço alguma coisa. Lembrando aí que quem quiser, tiver dúvidas, já pode ir falando, o Abner vai fazer essa ponte aí para nós, então pode ir botando no chat. Linha do tempo. Como assim? Se você tem bastante tempo na atividade, organize por data. Eu gosto de botar de trás para frente, pensando que o quê? Que provavelmente, se você exerce a atividade há muito tempo, hoje você faz muito mais coisas, muito maiores, muito mais impressionantes do que você fazia lá no início. Então, eu já coloco de trás para frente para falar, olha, 2020, 2020 a gente fez nada, né? Pelo menos eu não fiz quase nada. Mas vocês entenderam qual que é a ideia. A pandemia não ajuda muito. Mas assim, vocês vão colocando e aí bota 2020. Fiz o festival tal, o espetáculo Y e o Z, a mostra H. 2019 eu fiz o show ABC, aí boto o link desses shows. 2018 eu fiz o Sarau W, o espetáculo blá blá blá. Ajuda a pessoa pensando sempre que ela não vai chegar até o final do seu documento, né? Todo mundo está atarefado. Imagina seu parecerista e fala, poxa, Nayara, mas você acha que é assim mesmo? Eu acho. Acho mesmo. Imagina, você está ali com 200 portfólios para poder avaliar, a maioria deles com mais de 20 páginas, você vai ler tudo? Ninguém vai ler. A pessoa vai passar o olho naquele negócio. E aí você tem que guiar esse olho dela para onde você quer que ele, né? Para o que você quer que ele encontre. Principais comprovações de um portfólio. Prêmios. Lembre-se que o objetivo é mostrar o quanto você é incrível. Prêmios significam que outras pessoas já reconheceram isso publicamente. Mídia, partimos do princípio que a mídia nunca mente. Né? Aí a gente para dar uma risadinha, né? Porque a vida não é bem assim. Mas se apareceu na mídia é meio que verdade, sabe? Porque eu posso fazer um flyer, por exemplo, de que eu vou fazer um show no Clube do Choro amanhã. Posso fazer um flyer agora e aí botar no meu portfólio esse flyer desse Clube do Choro. Né? O que o flyer prova? Ele não prova nada. Agora, se apareceu no jornal, se um jornal divulgou, a sua credibilidade sobe, né? Mas aqui, de novo, para a galera de backstage, a gente sabe que as coisas não são tão simples. Eu vou mostrar vou mostrar um exemplo aqui daqui a pouco. De que é que a gente pode falar? Poxa, mas eu não tenho prêmio, eu não tenho mídia, o que é que eu faço? Tem outras coisas, gata. Então, assim, vamos lá, tranquilinha aqui, vamos aqui junto.
Certificados. Essas partes devem constar documentos formais sobre suas atividades. Sempre procure cursos que deem comprovações formais. Eu conheço muita gente que não coloca certificado, que não coloca curso. Aí eu fico assim, peraí, por que você acha que a sua vida acadêmica não serve, né, para o seu portfólio? Você está ali dizendo que você é uma cantora, há não sei quantos anos, fez show não sei aonde, pô, você tem aqui um bacharelado em canto, e você não vai colocar isso? Tem muita gente que não coloca. A minha questão é, coloque. Eu sou lá. Acho que alguém está com o microfone aberto, né? Você está falando comigo? Está cortado. Vou tocar aqui, daqui a pouco alguém me avisa. Então, tem um portfólio para cada atividade, gente, isso é outra coisa que é fundamental, porque ultimamente a gente vive uma época que as pessoas são multi, né? E aí a pessoa é o quê? Ela é, sei lá, iluminadora, é atriz, é cantora e é, sei lá, ainda outra coisa. E aí ela mistura tudo, faz um fuzuê, entrega um portfólio só. Eu acho horroroso isso. Porque quando você vai entregar, você precisa ver o que é que a pessoa está te pedindo ali, né? Então, você vai submeter um portfólio, o que é que eu estou submetendo esse portfólio? Ah, isso daqui é uma premiação para técnicos. Você não vai ficar gastando falando que você é ator. Não fica, sabe? Não bate. Então, como que eu gosto de fazer? Eu tenho pelo menos uns 4, 5 portfólios. Até aqui, ó. Multi-artista ou multi qualquer coisa é um conceito complicado. A não ser que seja extremamente necessário, separe seus trabalhos. Aí a pessoa é isso aqui tudo, né? Poetisa, pesquisadora, atriz. Imagina você pega um negócio desse, dá até um rancinho, assim, falado. Eu leio um negócio desse, aí fico assim, você é coordenadora de produção, diretora, produtora cultural, Meu atriz. Cartão chegou lá ainda não. Tem alguém com o microfone aberto aí. Meu cartão que não chegou. Pesquisadora, dançarina, dramaturga, sabe, dá uma preguiça. A sensação que dá quando vê um portfólio desse jeito é que a pessoa, ela tenta fazer tudo e não faz nada direito. Então, assim, vamos com calma. O que é que você quer colocar? Eu vi uma menina uma vez, recebi um portfólio para eu avaliar, que a menina estressava muito no portfólio dela, falando que ela era dançarina. Só que aquele portfólio, ela estava inscrevendo no prêmio para gravar um CD. Então, assim, é só áudio, gata. Por que você está falando que você é dançarina? Faz um parágrafo dizendo que você, sabe, é dançarina, e aí fala que você é cantora. Ah, mas eu sou as duas coisas. Sim, mas separa. No portfólio de cantora, você faz ali um parágrafo falando que você é dançarina. No de dançarina, você faz ali um parágrafo falando que você é cantora. E se for para fazer um musical, um teste para fazer um musical que você vai cantar e dançar, aí se joga. Aí você vai colocar tudo, porque aí faz sentido, sabe? Mas, assim, é muito difícil, às vezes, como parecerista, você está olhando um negócio e você está ali procurando o que é que aquela pessoa faz, e ela está ali falando, sou dançarina, eu, tipo assim, bicho, isso aqui não interessa para mim. Pareceristas felizes aprovam projetos. A primeira vez que eu dei essa oficina, lá em 2016, tinha, nessa época, onde tudo era presencial, né? Vocês lembram desse tempo? E aí teve um cara que levantou a mão e ele falou, nossa, eu quero aqui, sabe, confirmar isso que você está falando, porque durante um bom tempo eu fui gerente de uma empresa e eu fazia a coisa que eu mais fazia era a contratação. Era uma empresa grande e eu era responsável pelas contratações. Eu recebia um currículo que a pessoa não consegue dizer ali no início o que é que eu quero ouvir, eu já botava ele para o final, eu nem terminava de ler. É tipo assim, você não sabe nem escrever um currículo, como é que eu vou te contratar? Isso existe, isso é real, e eu já escutei várias vezes de pessoas que são pareceristas. É assim, organiza essas ideias, me ajuda a achar o que eu preciso, me ajuda a te ajudar, sabe? Aquela coisa clássica, típica. Então, a apresentação é essa, na área Lira Produções, esse aqui é o meu Instagram, tá bom? Para quem quiser ir lá seguir. Dia 30 a gente vai abrir um curso mesmo sobre currículo, release e portfólio. Aí, se vocês quiserem acompanhar, tá lá. Agora eu vou passar para mostrar para vocês um exemplo. Nai, tem uma pergunta, você vai abrir depois ou quer ir respondendo agora? Quero ir respondendo, pode falar. A Alana está perguntando se dá para fazer portfólio de fotografia, profissionais da área de fotografia.
Com certeza, todo mundo pode fazer portfólio. Agora, o que é um portfólio de fotografia? Você tem que botar imagem também. Porque aquele parecerista está ali, não só querendo saber o que você fez, mas se ele vai te contratar para ser um fotógrafo, ele quer saber se a sua foto é boa, né? Então, coloca, eu diria que um portfólio de fotografia, os que eu vi, os que eu trabalhei, tinha uma que eu fiquei muito impressionada. Uma fotógrafa que aí ela fez assim, cada página ela tinha uma tirinha de fotos, ela falava de um trabalho, tipo, exposição do trabalho, não sei o que lá. Aí ela fazia uma tirinha com várias fotos daquele trabalho. E aí depois ela falava um pouquinho, era basicamente isso. Em cada página tinha 2 trabalhos. Um parágrafozinho falando daquele trabalho e uma tirinha de fotos para poder a pessoa falar, saber o que você está fazendo e ver o que você está fazendo, né? Quem trabalha com imagem, isso é fundamental. Entendi. Você entende que vale a pena colocar essas coisas resumidas, né? Por exemplo, fotografia, e que também vai se aplicar em vídeo e gerar aqueles links, né? Daquelas páginas de portfólio super completos, quando é vídeo, foto. Ou não, esses links não devem ir, o parecerista ele não vai abrir. Aí manda um CD quando é vídeo. Eu gosto de colocar tudo, porque assim, eu não sei que tipo de parecerista vai que eu deixo ele tão impressionado que ele vai lá e vai querer abrir, sabe? Mas assim, conte que a pessoa não vai abrir nada. Então, colocar é legal, porque dá aquela coisa de, nossa, tem um monte de link aqui para outros portfólios, para as outras coisas, então vai aumentando esse sentimento de que é uma pessoa, né? É um ser humano. Então, quando você está botando ali, ó, esse trabalho aqui eu fiz, link, esse trabalho eu fiz, link, me dá a sensação, mesmo que eu não vá abrir o link, eu olho e falo assim, poxa, essa pessoa não está tentando me enrolar. Olha o tanto de link que ela botou aqui. Se eu quiser comprovar tudo que ela está me dizendo, eu posso abrir cada link desses e olhar. E eu, pensando, eu parecerista, eu abro o primeiro. Então, assim, escolhe o primeiro, que é a hora que a pessoa está com a mente fresca, está ali começando a ler, né? Ela olha, deixa eu ver isso aqui. Pá, o primeiro tem que ser o mais incrível. Depois, por isso também de trás para frente, né? Depois você vai colocando os outros de início de carreira. Tem mais pergunta? Tá, massa. Então, esse aqui foi de novo em 2016, eu pedi um release para o Manu, que é meu irmão, Emanuel Queiroz, a gente vai olhar aqui o trabalho dele. Esse aqui foi o que ele me mandou em 2016, quando eu pedi para ele um release. Tirei aqui o cabeçalho, primeiro ele me mandou um currículo, né? Então a gente já tem aí um problema de formato. Ele sabe que eu falo mal dele em todos os cursos, mas depois eu falo bem, que eu vou mostrar para vocês o atual dele, sabe? Tipo assim, o antes e o depois. 5 aninhos aí de diferença, deu escrachando, mano, você é incrível, faz o negócio direito. Então tá, aí ele começa, bota formação, ensino superior incompleto, velho. A primeira coisa que você lê do currículo da pessoa tem um incompleto aí, brilhando. Pra que você vai dizer isso? Coloca lá, ensino, graduando. Se você não terminou porque você está em curso, eu amo botar graduando. Entre graduado e graduando tem um N. A pessoa lê rápido ali, sabe? Ela não foca nesse incompleto. Graduando em Faculdade de Artes do Sina de Moraes. No caso dele, ele não era mais graduando, ele já tinha parado há muito tempo. Então eu falei, o que você coloca? Bota a data. Formação, ensino superior, Faculdade do Sina de Moraes, entre parênteses, de 2004 a 2006, 2004 a 2007, sabe? A não ser que você esteja se inscrevendo para uma vaga de professor que exige que você tenha um diploma, você vai ficar esfregando na cara das pessoas que você largou o trem pela metade para quê? Sabe? Já dá até um preconceito aqui, incompleto por quê? Largou no meio e é daquelas pessoas que não terminam, sabe? Você tem que pensar que seu parecer, eu sempre gosto de pensar assim, que meu parecerista é um machista, racista, fascista, sabe? Eu penso assim, de que o meu parecerista vai ser a pior pessoa. Então, se eu conseguir agradar a pior pessoa, imagina a melhor pessoa, né? Eu sempre vou por esse lado. Conto sempre com o pior, porque você não sabe. Então, a primeira coisa aqui, nada de ficar botando incompleto. Faz uma escrita que te ajude. Beleza, aí ele continua, né? Formação complementar. Curso de operador de áudio, iluminação técnica, sonoplastia, iluminação. Beleza. Colocou os anos aqui, até aqui, ok. Principais. Professor de artes e cênicas do ensino fundamental. Então, ele já misturou mais uma coisa aqui. Ele começa dizendo que ele deu aula, tá? De artes cênicas. Coordenador de produção do Sina 2006. Iluminador, 2006. Isso aqui eu não sei nem o que é isso. Iluminotecnoco.
sabe, gente? Bota um tracinho antes, assim, sabe? Bota tópico para você conseguir. Até que aqui o espaço tá bom, mas Iluminotecnoco. Escreve por extenso, não necessariamente a pessoa que vai te contratar é um especialista na área que você está fazendo. Isso é muito importante também. Você tem que contar que, por exemplo, no FAQ da vida, pensando aqui em termos de Distrito Federal, você vai mandar lá para o regionalizado, quem vai avaliar no regionalizado é um monte de parecerista de um monte de área diferente. Então, a pessoa, às vezes, ela é do circo, mas está avaliando um projeto de música. Então, você tem que botar uma linguagem que todo mundo vai entender. Eu não tenho a menor ideia até hoje do que é Iluminotecnoco. 2006. Aí ele continua, né? 2007, assessoria técnica do espetáculo. Cena contemporânea, Iluminotécnico, 2007 ele pula, aí ele vai 2007 a 2015, aí volta para 2012, aí volta para 2008. Aí ele vai para 2011. Olha a zorra que tá as datas desse negócio. Eu não sei aqui o que é mais importante eu ver. Eu não sei a ordem das datas. Então, assim, foi uma ordem aleatória. Eu acho que ele foi lembrando das coisas e foi escrevendo, né? Ali ligado no aleatório. Então, isso aqui eu achei muito complicado. Eu falei, Manu, eu não sei o que é que você faz. Eu começo aqui e entendo que você fez esses cursos, não sei qual é a área que você atua mais, não sei qual é a área que você é, tipo, top, eu sei que você fez uns cursos. Mas e aí? Né? Me ajuda a te ajudar. E aí ele vai aqui, acho que são 3 páginas esse babado, com as datas tudo confusa, ó, direção de palco. Ele não separou nem, tipo, tem um iluminador embaixo, no meio, em cima, as datas tudo confusa, uma zorra. A primeira vez que eu apresentei eu uso esse negócio aqui desde 2016, né? Então, o primeiro workshop que eu dei apresentando isso aqui, mostrei esse currículo, alguém que estava na sala conhecia o Manu e falou, esse currículo é do Manu, o Manu também estava na sala. Resultado, ele saiu dali com 3 propostas de emprego. Olha que incrível, o currículo dele é bom, tem conteúdo. Mas para quem tem 2 minutos para avaliar, não consegue nem chegar nisso. Sabe? Então, assim, vamos se ajudar. E aí eu vou mostrar agora o último release que ele me mandou. Olha só. Já começa sabendo o nome da pessoa, não fica numa letra miúda em cima. Tem uma fotinho aqui dele operando, né? Então, assim, eu já estabeleço, eu, enquanto pessoa, ser humaninha, estabeleço uma conexão com essa pessoa e falo, olha, ela tem um rosto, né? É uma pessoa, é um outro ser humano. Tem gente que fala para não colocar foto, e eu entendo dentro de um sentido que a galera fala, eu já escutei isso algumas vezes recentemente, né? Ah, não é para colocar foto porque senão você é, sei lá, uma pessoa negra, uma pessoa gorda, e aí você pode ser discriminado. O que eu penso? Que você vai ser discriminado de todo jeito. Eu boto no meu currículo quando eu vou procurar um emprego, por exemplo. Porque se a pessoa não for me contratar porque eu sou negra, eu vou só perder meu tempo indo na entrevista. Então, eu já quero que ela saiba logo. Né? Então, isso é uma coisa para vocês pensarem também, se em algum momento faz sentido para vocês não colocarem a foto, pensando nesses termos de discriminação, ou não. Para mim, nunca faz sentido. Eu sempre coloco que, assim, se eu vou passar por isso que passo por logo, pelo menos eu não perca meu tempo, sabe? Saindo da minha casa para ir numa entrevista, para poder alguém olhar para minha cara e falar, ah, é preta. Não, não quero. Então, né? Me poupe. Aí ele começa. Profissional especializado em atividades de apoio, produção e operação de elementos do espetáculo com mais de 10 anos de experiência. Essa primeira frase aqui já me disse o que ele é, o que ele faz, o que ele quer da vida, em uma frase. Uma frase já me deu quanto tempo que ele faz, já me deu que tipo de coisa que ele faz, assim, por alto, né? Porque ele faz várias coisas, mas já me situou no primeiro parágrafo. Iniciou sua trajetória em 2002 como ator em cursos livres da Fundação Brasileira de Teatro. Em 2003 entrou no grupo GIS no teatro, onde além de ator e assistente de direção, tornou-se responsável técnico sobre o nome Troias DJs. Vocês veem aqui, nesse primeiro paragrafinho, eu já entendi qual foi a trajetória dele. Ele começou no palco e depois saiu para a coordenação técnica, que foi onde ele ficou. Diferente daquela zorra que era aquele currículo, né? Apesar de que, enfim, são 2 coisas diferentes, o formato aí é um formato diferente. Aqui em um parágrafo eu já entendi, já sei quem ele é, já sei de onde ele veio, para onde ele vai, já entendi um bocado de coisa. Aí ele começa falando da experiência dele, ele escolheu fazer em crescente, né? Na data, começou aqui em 2006. Aí ele fala que ele fazia na equipe técnica, mas assim, o Manu, se ele for fazer um currículo completo,
não vai dar, porque é uma pessoa que está, sabe, de trabalho em trabalho, de trabalho em trabalho, que faz uma montagem hoje, faz outra montagem amanhã de outro espetáculo e aí volta naquela. Então, assim, eu falei, você tem que escolher as coisas que mais te representam. E quem que representa ele é uma pessoa que é muito, muito importante na vida dele, é o Dalton Camargo, Coletivo Irmãos Guimarães, sabe? Ele vai escolhendo os nomes que são mais conhecidos. Porque por mais que você fale assim, cara, mas eu faço a, sei lá, iluminação do meu melhor amigo. Cata, quem é seu melhor amigo no Jogo do Bicho? Não precisa colocar seu melhor amigo no release. Tem gente que fica chateada, eu já vi isso. Já vi. Ah, eu peguei o release do fulano, ele fez trabalho comigo, não tem meu nome. Fala assim, tá, bicha, mas assim, você vai ajudar ele a poder chegar aonde ele quer chegar? Se não vai, você ficou no bolo junto com outras pessoas, sabe? Amigos, negócios à parte. Então, não fiquem chateados se você abrir o release do amiguinho e não tiver seu nome. Quer dizer que você tem que fazer um corte para ficar mais famoso. Mais respeitado, de pop, né? Essas coisas. Aí ele vai falar do cena contemporânea, que ele fez, que aqui em Brasília a gente sabe que é uma coisa grande, o cena contemporânea. Então já está aí no próximo parágrafo. Ocupação da Funarte foi uma coisa muito importante que ele fez, porque ele ficou responsável por essas salas e por todos os shows durante essa ocupação. Então ele escolheu aí, ó, 4 parágrafos, olha que coisa fofa. E aí ele termina, depois que ele falou das coisas dele, das coisas mais importantes. Eu reclamei disso daqui porque ele só vai até 2012, né? Até tem um 2015 aqui. Mas é importante que seja atual o currículo de vocês. Eu não achei a última versão que ele me mandou, mas estou mostrando essa aqui para vocês, porque já pontuando isso. Aí, o último parágrafo, você vai falar, tipo, de prospecções para o futuro, de coisas que você pensa que você quer da sua vida, ou o que é que você é atualmente, né? Então, ele colocou, hoje é uma referência no mercado, concebendo iluminações para nomes como Hugo Rodas, Adriano e Fernando Guimarães, Fernando Vilar, Edson Bezerra, a listinha que eu falei de gente famosa, ele botou aqui no final, entre outros. Fora isso, realizou trabalhos de coordenação e produção técnica para eventos como o MIDI, Mostra Internacional de Dança, Satélite 61, Mostra de Arte Sensorial Inclusiva, primeiro Festival Internacional de Arte e Tecnologia, Reengenharia dos Sentidos. Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu passar para frente? Tem pergunta aí? Vou seguir, então. Olha só. Ele insiste no incompleto, né, gente? Mas o último já não estava, que eu realmente não achei a última versão disso aqui. Faculdade do Sina de Moraes, né? Lembra de não colocar esse incompleto. Curso de operador de áudio. Aquela mesma formaçãozinha que estava lá, ele já condensou aqui, né? Principais trabalhos, gente. Principais trabalhos é tão interessante, porque, quer dizer, não são todos os trabalhos da minha vida, eu tenho muito mais para você, bebê. Lembra aquela coisa do impressionar? Então, chamar de principais trabalhos é muito maneiro, porque a pessoa já sabe que aquilo não é tudo que você pode oferecer, é só uma partezinha. Aí ele foi colocando aqui, né? Montagem, luz e operação, mas aí eu já vou vendo que, entre parênteses, ele já botou um padrão. O padrão é importante, porque a pessoa procura. Aqui eu estou vendo que sempre entre parênteses ele vai colocar qual que é a função dele, e ele já botou certinho. Montagem de luz e operação, montagem de luz e operação, montagem de luz e operação. Ah, agora mudou, técnico de luz e som, concepção de luz, sabe? Então ele foi organizando as datas, olha que bonitinha as datas na ordem. Imagina que seu parecerista tem toque. Eu fico virada do avesso quando eu vejo as datas bagunçadas. É tipo assim, qual a dificuldade de botar na data, sabe, na ordem. E o Manu é uma pessoa que tem... como é o nome daquele negócio que você... Não é disléxico? Eu acho que É TDAH que o Manu tem. TDAH, amiga. Não é? Essa aí eu não sei, não. Pode ser até que ele tenha, mas a gente nunca falou sobre isso. Mas é aquela coisa que você vai escrever e você troca as letras? Eu esqueci o nome disso. É disléxico, não é não? Sabe quando você vai escrever uma palavra e você troca as letras? Então, assim, o Manu tem uma dificuldade muito grande em escrever. Então, para quem tem dificuldade em escrever, o que você vai fazer? Você não vai escrever o trem sozinho, pede ajuda. Pede ajuda, escreve e manda para alguém ler. E fala assim, ó, o que você acha disso aqui? Tá desorganizado? Porque para o Manu foi só eu falar, organiza as datas. Aí ele, pode crer, vou organizar. Às vezes é um toquezinho, né, que a gente precisa.
Então, enfim, sim, para resumir, ele foi botando as coisas aqui na ordem, nas datas. Ele deixou com 2 páginas o currículo dele, né? Que ele começou ali com release. Eu acho que isso é bem interessante, especialmente para portfólio de prêmio. Currículozinho resumido e depois em tópicos os seus principais trabalhos com data. De novo, de preferência de trás para frente, se você já está aí no mercado há um bom tempo. Se você não está no mercado há um bom tempo, aí você vai ter que procurar alternativas que não te boicotem, né? Que não façam você parecer que começou anteontem, mesmo que você tenha começado. E aí, sobre as comprovações, né? Meu Deus, Nara, mas e aí? Como é que a gente faz para poder comprovar? Meu nome nunca apareceu no jornal porque eu sou técnico de som. Ontem eu estava assistindo, eu não lembro que ano que foi, mas ontem eu assisti o Bendito, né? O Bendito não tem nada de Bendito, mas o Dito Cujo lá na ONU, ontem eu fui assistir o discurso dele, e aí depois eu fui ver outros momentos da ONU e eu assisti um show do Gilberto Gil, na ONU, né, nos anos idos de quando ele era ministro da Cultura. E aí tem um momento no show que chega o hold e vai botar um microfone lá para o secretário que vai tocar um atabaque e eles dão um close na cara do hold. Aí eu fiquei pensando, olha só que comprovação maravilhosa. Tipo assim, era eu ali, ó. Tá vendo? Ó, o cara careçar. Esse hold, sabe? Devia dar um print nessa imagem, colocar lá no portfólio dele e botar o link embaixo, o link do vídeo. Eu fiz a rodagem do Gilberto Gil na ONU. Olha só que coisa maravilhosa, né? Então, assim, se você já fez trabalhos com audiovisual, dá uma assistida, volta lá e assiste, fala, pô, teve um momento aí que a câmera me pegou, que ela me flagrou, isso é uma comprovação maravilhosa. Print, bota lá o link embaixo. Deixa eu mostrar o portfólio do Manu, as outras coisas que ele tem. Essa foi uma coisa que eu vi ontem e eu fiquei pensando em vocês hoje. Declaração, o que ele fez? Foi lá atrás da produtora que ele trabalhou para ela, ó, declaro para todos os fins que Emanuel Queiroz participou do espetáculo As Canções que Você Dançou para Mim, do Foco CIA Rio de Janeiro, patrocinado, né, data nos meses de maio e setembro, por ser verdade, firmo. Então, eu falei com o Manu, ó, tem certificado que tinha outra declaração aqui em cima. Muita declaração. Aqui, no caso, esse portfólio dele tinha uma função que era para ser professor de coordenação técnica. Ele dá um curso de coordenação técnica. Então, tem que estar misturado as coisas de professor e as coisas de coordenador técnico, né? Mas declaração, gente, bota declaração. Aí ele botou uns certificados também. Tudo que é certificado pede, vai atrás do povo, mas declaração, aqui, ó, outra declaração. Acho que essa foi a mesma que eu acabei de olhar. Tá, mas aqui é outro. Ó. Declaro para todos os fins que Emanuel Queiroz participou do projeto de gravação do DVD de Sandra do Ailib Celebrizar. Eu tenho esse DVD, né? E tem um momento que ele vai levar água, que ele vai lá participar, né? Levar umas coisas para ela no palco. Acho que ele vai levar uma água ou trocar alguma coisa no palco. Falei, ó, Manu, cadê o print? Para acompanhar aí a declaração. No caso, ele tem a declaração, então, assim, até desapeguei. Mas às vezes você não consegue, né? Às vezes é uma galera que é difícil, de difícil acesso para você conseguir uma declaração. Mas declaração é legal. Outra coisa que eu coloquei, no meu portfólio, eu fiz um trampo eu fui diretora de produção do Cult 22 durante um projeto deles. Cult 22 é um programa de rádio do rock de Brasília, que foi no aniversário de 25 anos deles. Não tem meu nome em lugar nenhum, né? Nas publicações dele, nada tem meu nome em lugar nenhum. Eu fiquei assim, porra, mas é o Cult 22, como é que eu vou comprovar isso? Eu preciso disso no meu portfólio, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Aí eu lembrei, eu falei, poxa, eles me pagaram e eu emiti uma nota fiscal. Então, hoje, o meu portfólio, ele é cheio de nota fiscal. Porque isso é, tipo assim, é meio que o ponto básico, né? Se a pessoa te paga, a maioria das vezes, nesses eventos, nessas coisas maiores, você emite uma nota fiscal, né? Então, assim, isso é uma outra comprovação maravilhosa, tá ali? Você vai dizer que aquela nota fiscal não é verdade? Você vai dizer que é o quê? É muito melhor que print, é muito melhor que a mídia que pode mentir, né? Então, a gente vai procurando o documento. O processo de montar um portfólio é um processo de autoconhecimento. É sempre assim, uma amiga minha foi falar, ela fala, ai, minha amiga, mas eu tenho muito, como é que ela fala?
Eu sou muito dispersa. Aí eu vou buscar as minhas fotos, os meus negócios, aí eu fico, ai, essa foto com fulano, aí na hora que vê eu já estou mandando áudio pro fulano, com saudade dele e tal, lá, e acaba que eu nunca faço meu portfólio. Então, assim, eu entendo isso e respeito. Então, se você vai fazer um portfólio, começa agora. Começa agora, porque você não quer perder esse momento de ir lá e mandar o áudio por fulano. Que saudade, fulano, lembra daquele trabalho que a gente fez em 1910, sabe? Então, é ir buscando o que é que você tem, sabe? Abrindo o baú e procurando o que é que eu tenho que pode comprovar. Eu tenho mídia? Eu não tenho mídia, mas eu tenho nota fiscal. Cara, eu não tenho nota fiscal porque eu fui parte de uma equipe e aí quem deu foi o chefe da equipe que emitiu a nota fiscal, então eu não tenho. Pede uma declaração para esse chefe dessa equipe. É uma empresa que você trabalhava? Pede lá uma declaração. Ah, fulano trabalhou aqui durante o tempo tal, nesse projeto, nesse outro projeto, assinado, carimbado, né? Mas o lance é, não dá para eu mostrar para vocês o que é o portfólio. Não tem um jeito certo de fazer portfólio, não tem um jeito único de fazer portfólio, porque cada pessoa tem a sua vida. Tem uma cantora que eu fui avaliar o portfólio dela ano passado, e ela canta desde 1984. Então, ela tem muita coisa de jornal impresso, né? E aí eu falei assim, gata, você é talvez a primeira pessoa que eu vou falar para não fazer de trás para frente. Na hora que seu parecerista vai lá e vê um paragrafinho sobre você e a primeira comprovação é de 1984, sabe? Com o jornal amareladinho que ela tem guardadinho com as dobrinhas lá, bonitinha, ele já entendeu que você faz isso há muito tempo. Você disse ali no seu parágrafo há quanto tempo você faz, você disse que você está na ativa, mas a primeira comprovação é essa. Outra coisa que eu acho fundamental, joga o seu nome no Google e vê o que aparece. Minha mãe, ela escreveu um livro em 1990, ela lançou um livro de ficção científica. Eu lembro que eu assisti esse lançamento em cima de uma árvore, sabe? Eu era criança. E aí agora, esse ano, minha mãe falou assim, eu quero publicar outro livro, você escreve um projeto para mim? Aí eu falei, uai, claro, mas o que é que você fez depois que você publicou o livro? Ela fez muito pouca coisa. Ela fez uma pós-graduação em letras, né? Porque aí a gente entra na área de literatura. Uma pós-graduação em letras ajuda, porque é literatura. Ela fez muito pouca coisa. Eu falei, bom, vou jogar o nome da minha mãe aqui no Google. E aí eu descobri que a minha mãe é referência em literatura de ficção científica na América Latina. Eu achei ela em 2 dissertações de mestrado, eu achei ela num site de argentino, eu acho. Eu achei ela num outro lugar falando sobre mulheres que escrevem ficção científica. E aí eu falei assim, mãe, olha isso aqui. E ela, olha, aquele livro que eu lancei lá em 1990, não tinha a menor ideia de que eu tinha dado essa repercussão toda. Briguei com a editora, eles me mandaram os livros de volta, sabe? Aí na internet eu também achei, em mais de um lugar, achei o livro da minha mãe para vender, né? E ela não tinha a menor ideia disso. Então, assim, tem muitas coisas que às vezes vão, aí como a internet a gente não tem nenhum controle, às vezes vão para a internet que você não está nem ligado. Então, joga seu nomezinho lá, vê o que é que aparece. De repente apareceu em algum lugar alguma coisinha que você pode aproveitar. Eu gosto muito de checar a minha caixa de e-mails também. Foi assim que eu consegui comprovar uma produção. A comprovação mais antiga que eu tenho de show como cantora é de 2009, porque eu mandei um e-mail para todos os meus amigos para ir para o meu show. E aí eu falei, nossa, eu mandei esse negócio por e-mail. Eu mandei esse negócio por e-mail. Fui lá caçar e aí encontrei o e-mail. Aí eu dei um print do e-mail porque tem data, né? Então, assim, gente, tudo você vai fazer flyer, bota data, posta lá e dá print. Vocês acham? Esse negócio aqui, essa aulão que eu estou fazendo aqui, já está printado e salvo no meu computador lá. O convite, o e-mail, sabe, que eu recebi. Então, por quê? Vai entrar para o meu portfólio, vai entrar para o meu currículo de mais uma aula, de mais um trabalho que eu fiz falando sobre portfólio, ensinando sobre portfólio. Beleza. Agora eu quero saber de vocês. Dislexia, é isso mesmo. Obrigada, Ana Luísa. Agora eu estou vindo aqui para o chat. Portfólio de fotografia, já respondi. Ok. Massa, Alana. Isso, agradecimento de artistas também, fala o nome da equipe. Perfeito. Ainda mais quando você vai fazer audiovisual, às vezes rola no final, né? Rola toda a ficha técnica que passa
ali no audiovisual. Hoje em dia é uma das coisas que eu faço questão quando eu faço um trabalho, e aí eu chamo alguém para poder, um videomaker para poder fazer aquele trabalho, eu falo, tem que botar o nome de todo mundo nos créditos. E aí, às vezes, os créditos ficam até, sabe, fica quase que a metade do tempo do vídeo, mas eu faço questão porque é um tipo de comprovação, né, das pessoas que trabalharam ali. Então, sim, eu ia perguntar justamente isso, sobre as notas fiscais e o peso disso. É ótimo. Pode falar, Vera. Liga o microfone e fala. Boa noite. Um prazer estar te ouvindo mais uma vez. Maravilhosa. Eu não parei de anotar as coisas, mas, por exemplo, as coisas mais antigas foram as mais difíceis, porque antigamente, né, em 89, 90, a gente não tinha essa dimensão que a gente precisaria comprovar as coisas. E aí o meu portfólio hoje, eu divido ele em 6 partes, porque eu atuo em 6 frentes, então eu tenho 6 portfólios diferentes, mas eu tenho um com tudo. E esse um com tudo tem 250 páginas. Aí, quando eu preciso de alguma coisa, ele só serve para mim. Eu vou lá, resgato, porque eu quis fazer assim com medo de perder informações, né? Então, eu vou lá, resgato, mas as coisas mais antigas foram as mais difíceis, os registros mais difíceis. E eu consegui muitas dessas coisas mais no audiovisual. E aí eu precisei de pessoas que tinham filmagens, porque fotografia era muito difícil, internet não existia, globalização não existia, né, nessa época. Né? A gente não sabia que ia ter um telefone móvel, ninguém imaginava isso. Né? A gente usava orelhão, usava fita, vinil. Então, pessoas que filmavam, e aí a gente foi, né, usando esses prints dessas filmagens para as comprovações e cartazes emprestados. Mas hoje está muito mais fácil, né, da gente conseguir comprovar, mas a gente não pode deixar passar nada, porque às vezes aquele que você deixou passar vai ser o mais importante para aquela atividade que você está pleiteando. Então, eu queria só deixar esse registro. Agradecida, Vera. É exatamente isso. Eu tive a sorte da minha professora de piano, quando eu era bem pequena, ela pegar os programinhas das apresentações que a gente fazia, aí ela pegava o programa, me dava e falava, guarda que isso é currículo. Eu não tinha a menor ideia do que era currículo, mas ela mandava eu guardar e eu guardava, né? Tipo assim, bem obediente. Então, eu tenho muita coisa daquela época. E era muito bom, porque a minha professora já tinha essa visão, né? Então, os meus programas têm escrito lá, 12 de novembro de 1997, tem data. Então, assim, se vocês forem fazer os flyers, os próprios flyers, não bota só data, dia e mês, não, aproveita e bota o ano, porque daqui a pouco isso vai te servir. Daqui a algum momento isso pode servir. Eu posto tudo, nem que seja privado, sabe? Porque aí você perdeu. Nossa, quantas vezes eu já vi isso? Aí a pessoa, ai, perdi tudo, meu computador caiu no chão, e aí eu perdi tudo. Então eu tenho as coisas no Drive, tem as coisas no Facebook, tem as coisas em 2 e-mails, sabe? Aquela a paranoica com medo de perder as coisas. Mas é que eu já escutei tantas vezes essa história de perdi o meu portfólio. Então deixa as coisas postadas, guardadas. É bom ter físico, mas eu também já tive caso de gente que queimou, sabe? Aconteceu um incêndio e aí queimou, perdeu tudo. Então, assim, tem sempre que contar com isso. Porque depois, você quer recuperar um HD, é 500 pau, velho. Fui levar o meu esses dias. Para recuperar, eu falei, graças a Deus, que tudo que eu tenho que é importante mesmo, tá salvo em outros lugares. Vou perder umas fotos de umas viagens, umas coisas assim, mas assim, quinhentão não tá dando não, gente. O gás aí já tá mais de R$100, né? Vocês estão morando no mesmo país que eu, vocês estão sabendo. Então, é juntar tudo, e é isso que a Vera falou, é fundamental. De agora em diante, não deixa passar nada. Fez alguma coisa, não tem algum tipo de comprovação, assim, física, pede, fala, faz uma declaração para mim, faço. E enche o saco da pessoa, porque depois que passa, se você deixa passar, aí sabe, tudo fica mais difícil depois que passa. O que mais? Alguém mais quer falar? Escrever, perguntar, fica à vontade.
Nayara, eu acho que você falou um ponto muito importante, né? Eu acho que nem todo mundo tem essa ideia de ter backup das coisas. Isso faz muito sentido, assim. Pensar que as coisas mais importantes do mundo, por incrível que pareça, elas estão gravadas em fita, que é uma das coisas mais difíceis de se perder. Fita magnética. Não é num HD, num pendrive. HD para de funcionar, pendrive para de funcionar. Assim, você ter uma... Mesmo você ter as coisas online, sei lá, Deus nos livre, a todos nós, de alguém invadir uma conta, né? A gente É. tá todas as nossas contas estão no aparelho de celular, né? Então, assim, diversificar esses salvamentos é muito importante. Só queria só salientar isso mesmo, assim, que isso faz muita diferença. E a Vera eu acho fantástico, ver a Vera guardando as coisas todas. Eu tô nessa briga agora, Vera, com meu pai, que fez 40, tá fazendo 40 anos de carreira agora. Uma das coisas foi escrever um projeto, inclusive, para organizar todas essas coisas, assim, porque são muitas coisas. Não é uma tarefa simples, assim, tá de parabéns, assim, ter conseguido chegar nesse portfólio dessa forma. Arrasa, é isso, gente. Tem que ter vários backups na internet e fora, né? Porque, sei lá, o dia que vai cair, não perdeu os dados. O CNPq perdeu um monte de coisa esses dias, né? E aí foram catar para poder ver se encontrava. Ah, não, tá no meu Facebook, tá no meu Instagram, tá salvo. Mas e aí, se o Instagram amanhece e não tem mais Instagram, você tem os seus negócios guardados? Faça a sua pergunta, Dedé. Desculpa. Boa noite, tudo Boa bem? noite. Peço desculpa porque eu estou sem câmera no computador. Ai, Estou tá passando tranquilo. esse mico aí por um bom tempo. Eu só ligo a câmera quando eu sou obrigada. Não, mas eu até queria, eu só mostrado. Enfim, deixa eu fazer duas perguntas para você. Uma, você comentou assim, a pessoa tem um portfólio, alguém comentou, de 250 mil páginas. Eu penso o seguinte, não sei se por isso que eu estou te perguntando. Se a gente tem um portfólio mais curtinho, seria como um filme, que você mostra o trailer do que você é capaz, para a pessoa se interessar e te chamar ao vivo para você vender o seu peixe, para você ao vivo vender o seu trabalho. Então, eu penso assim, que não é preciso você ter um portfólio completo de todo o meu histórico. Eu tenho 18 anos de iluminação. Então, pelo mundo e Brasil inteiro. Se eu postar isso tudo num portfólio e mandar para um cliente que vai me contratar, ele não vai ter saco de ver tudo. Só que eu falo, não, chega para mim. Então, na minha opinião, não é melhor a gente fazer um Cortou aqui, mas eu acho que eu já consigo responder já. Sim, quando eu mostrei o do Manu, ele tem uma página ali, né? Ele vai ter 300. Agora, qual que são duas questões? Inclusive, no curso que eu dou de portfólio, eu até divido em aulas diferentes, que é o portfólio para prêmio e o portfólio para projeto. Porque o portfólio para projeto, eu concordo plenamente com você, não precisa mostrar tudo, faz uma coisa resumida dos seus principais trabalhos. Total. Agora, o portfólio para prêmio, você não pode mostrar só qualidade, você tem que mostrar quantidade. Porque você tem que falar assim: olha, eu sou tão incrível, que, olha, eu já fiz isso aqui tudo é incrível também. Então, assim, no portfólio para prêmio, eu coloco 250 páginas. Porque o parecerista tem que ficar assim: beleza, essa pessoa aqui já fez tanta coisa, que ela vai ganhar o prêmio, né? Porque no portfólio quando você faz isso, né? Depende para que você está entregando aquilo. Se você entrega para um projeto, a pessoa só precisa saber, se você entrega para o seu cliente, a pessoa só precisa saber que você dá conta. E é suficiente ela saber que você dá conta. Agora, quando você quer ser premiado, você tem que mostrar que você já tem uma carreira, uma estrada ali. Então, ela vai querer ver esses seus 18 anos, né? Ali na mesa. E não só, tipo assim, eu fiz 18, tenho 18 anos, eu mostro 18 trabalhos. Pô, mas você fez um trabalho por ano? Aquele outro ali que estava fazendo 20 trabalhos por ano sai na sua frente. Então, eu acho que isso é muito pertinente, agradecida pela pergunta, é muito pertinente, mas você tem que pensar para quem que você está entregando. Para cliente é isso mesmo, é pouquinho, é resumido, para a pessoa conseguir saber quem você é.
Para prêmio, não. Prêmio eu boto... Nossa, os meus... Essas coisinhas que eu estava falando de piano, de 1997, estão todos no meu portfólio de música para prêmio. Tá tudo lá. Ela está aqui tocando piano desde 97. E aí, tem gente que... Porque muitas vezes isso faz diferença, né? Muitas Sim, vezes faz. eu concordo com você. Mas então a gente tem que saber limitar, né? Porque às vezes a pessoa confunde muito isso. A pessoa me passa seu portfólio para fazer um job de um curta-metragem. Você não vai precisar contar a sua vida inteira nesse curta-metragem, nesse job. Quando é um prêmio, sim, aí é uma coisa importante que até mesmo a produção vai pedir o seu histórico na sua vida artística, né, fazendo um projeto. Então, a pergunta fica o seguinte, a gente tem que ter 2 portfólios. Você concorda comigo? Um mais básico para apresentar e o outro para você, né, apresentar uma coisa mais robusta, mais composta de tudo que você fez a sua vida inteira. Então, são 2 portfólios que a gente precisa trabalhar. Porque, às vezes, a pessoa confunde isso. E eu estou falando não por mim, até mesmo para esclarecer algumas pessoas que estão aqui na aula, para entender isso. Porque algumas pessoas falam assim, Dedé, preciso de um auxiliar de iluminação. Eu não peço portfólio, eu falo assim, manda alguma coisa que você tem aí, manda um material. A pessoa me manda um portfólio, cara, de 15 páginas. Aí eu olho e falo, bicho, não precisa disso, calma. Só preciso de um auxiliar de iluminação. Entendeu? Obrigado pela sua atenção e pela sua resposta. Não, perfeito. Foi exatamente o que a Vera Verônica falou, né? A Vera falou, tem um de 250 páginas que ele é só para mim. Quando eu preciso de alguma coisa, eu vou buscar dentro dele o que eu preciso e faço um recorte. Perfeito. Acho que é isso mesmo. Ele vai ter no mínimo 2 portfólios, né? Um completo e o outro. Se você tem mais áreas, vai ter mais. Peraí, tem pergunta aqui. O meu portfólio, os últimos trabalhos são os primeiros que aparecem. É melhor fazer o inverso? Então, Francisco, não, eu gosto desse jeito mesmo. Os últimos seriam os primeiros que aparecem. A não ser, que nem eu falei lá, que eu falei para Márcia Tawil ano passado, falei, bicha, você tem comprovação em jornal de 1984, isso é muito impressionante. Se você for botar isso para o final, a pessoa não vai chegar, né? E eu, como parecerista, ia ficar muito emocionada, falar, uau, olha aqui, a folha amarelinha, desgastado, dobradinho, rasgadinho, né? Então, assim, no caso dela, que tem as comprovações lá de antes de eu nascer, bonitinhas, e que já está nessa estrada há muito tempo, eu achei interessante fazer... na verdade, para ela, eu não falei nem para fazer em ordem cronológica. O que eu falei para ela foi, coloca essa daqui e depois você faz o resto de trás para frente, sabe? Tipo, impressiona com 1984 e aí depois você coloca as outras coisas. Porque vai ter gente que não vai nem fazer muito sentido colocar por data. É, de novo, que eu estou falando sobre ser personalizado. Por exemplo, se você fica lá, tem uma vida intensa nos anos 80, e aí depois você para, tem muita gente que é assim, né? Some por 10 anos, e aí depois volta numa vida intensa, por que você vai fazer ele cronológico? Todo mundo vai ver que tem um rombo ali de 10 anos no meio do seu portfólio, e isso não é legal. Então, você, tipo, você coloca por área, por exemplo, shows, gravação de CD, né? Como é que você pode organizar sem ser por data? Data é uma maneira mais fácil. Mas se isso não faz sentido para você, se for evidenciar uma parte ali, alguma coisa que não é legal ser evidenciada, por exemplo, 10 anos fora, porque você fala, comecei nos anos 80 e continua, né? Você tem que dar essa sensação de continuidade. É mais legal para você do que falar, então, eu cantei 5 anos nos anos 80 e agora 5 anos de 2015 para cá. Porra, mas tu ficou 20 anos sem fazer nada? Ninguém quer botar isso em evidência, né? Então, assim, veja como que é o melhor jeito para você. Se hoje você faz mais coisas do que você fazia no início, porque tem gente que é invertido também. Tem gente que começou bombando e depois foi sumindo. O lance o que é mais impressionante? A gente quer começar com o mais impressionante. Normalmente são as últimas coisas. Se não for o seu caso, dê aí um jeito de arrumar de outra forma. Me diz aqui se eu respondi, Francisco, por favor. E Alberto perguntou, portfólio e currículo artístico se distinguem em que aspectos especificamente? O currículo, ele é utópico, né? Você bota lá na internet, currículo vitae. Ele não tem comprovações. Ele é 1 página, 2. O portfólio você precisa comprovar. Você precisa botar as notas fiscais, sabe?
Porque o currículo dá para você inventar um currículo e dizer que você fez um monte de coisa que você não fez. O portfólio não, você tem que comprovar. Massa, Francisco. Mais alguma coisa? Estamos aí chegando no final já. Fale agora o cálice para sempre, já estamos nesse momento. Sim, se você me permite, eu tenho mais uma pergunta. Manda ver. Beleza? Na sua expertise, na sua experiência, como você pode instruir uma pessoa a fazer um portfólio mais sucinto, de forma que fique bem entendido? Eu acho que eu fui bem claro. Como é que a pessoa faz um portfólio bem claro, sem ter tanto blá, 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 coisas que você não te interessa? Você vai contratar a pessoa, você pede um portfólio, mas o portfólio dela tem muita coisa que não interessa o propósito que você procura. Como deixar uma coisa mais sucinta? No meu caso, iluminador, diretor técnico, diretor de palco. Você me pede, Dedé, quero contratar um iluminador, me manda seu portfólio. Vou fazer um curta-metragem e preciso de um portfólio de curta-metragem. E aí, como fica assim mais claro para você? Como você poderia indicar essa forma de criar portfólio? Eu tenho esse problema, porque como eu trabalho nessas vertentes de teatro, música, dança, cinema e TV, e se eu englobar isso tudo num portfólio, às vezes o diretor do filme olha para mim e fala, bicho, não precisava disso tudo, sacou? Eu não queria saber o que você fez no teatro, não queria Sim. saber o espetáculo do show que você fez. Sabe, tipo, dá uma explanação sobre isso. E Perfeito. obrigado de novo pela sua atenção. Nada. Eu tenho vários portfólios. Eu tenho um para cada assunto. Eu sou bem que nem a Vera, só que a Vera ainda tem esse que é tudão, né? Eu não tenho um que é tudão. Mas eu tenho um para atriz, eu tenho um para cantora, eu tenho. Os meus portfólios são específicos e às vezes as pessoas me pedem alguma coisa e aí eu crio um novo portfólio. Então, assim, o que eu diria é para você e para todo mundo aqui, né? Para ouvir quando a pessoa te pede o que é que ela quer. Então, assim, então, beleza, você está contratando eu, Nayara Lira, mas tem um monte de coisa que eu faço. O que você quer de mim? Não, eu quero que você produza um trabalho. Ah, é um trabalho de quê? É de música. Então, eu posso mandar fazer um recorte das minhas produções, só as produções de música, e mandar para essa pessoa. Eu, particularmente, não vejo problema, Dedé, de mandar 15 páginas, por exemplo, desde que 14 sejam de comprovação e a primeira seja de texto, sabe? Então, assim, é uma página de texto. O que é que a pessoa precisa saber? Tá tudo nessa página. Ah, não acredito em você? Então, você tem 15 páginas para poder descobrir aqui, sabe? E comprovar o que você quiser. Se não quiser olhar as outras 14 páginas, não tem problema nenhum. O que eu preciso dizer, já tá tudo na primeira, tá tudo finalizado aqui. Às vezes eu gosto de colocar, tem um portfólio meu de cantora que eu faço isso. Dividir o palco com o Bibi Ferreira, página tal. Então a pessoa já olha ali a informação e já vê em que página que ela vai encontrar a comprovação daquilo. Então ela nem precisa correr as outras 14 páginas. O fundamental está na primeira. Mas essa questão do portfólio, a gente não faz um portfólio e atualiza, né? Isso ia ser um cenário num planeta bem, bem bonito, mas eu já devo ter feito mais de 30 portfólios para mim mesma. Cada pessoa pede uma coisa e aí você, vou fazer um portfólio para parecerista. Ah, eles estão contratando parecerista e aí tem a área de negritudes. Eu não tenho um portfólio, hoje eu tenho, né? Mas um portfólio de negritude. Aí eu vou lá na música, busco o que é que tem de negritude aqui no meio. Aí eu vou no teatro e falo, o que é que tem aqui? Ah, tem esse aqui que é da literatura, que eu fiz essa produção aqui, que era de negritude também. Então eu vou construindo cada portfólio, cada currículo de acordo com o que me pede. Então é um projeto. Vou responder a última aqui, então, né? Pergunto porque já pediram um currículo artístico que precisava de comprovação. Bom, o que precisa de comprovação é um portfólio. Acho que a pessoa só se enrolou aí na terminologia, né? Currículo com comprovação é um portfólio. Acabamos? Mais uma vez, gente, deixa eu até mostrar aqui. Peraí. Muito legal, né? Deixa eu botar ele aqui rapidão. Não é isso. Aqui. Vou mostrar aqui uma última vez antes da gente terminar.
Esse é meu Instagram, eu coloco currículo, conteúdos lá de elaboração de projeto, de teatralidades negras, agora porque eu estou fazendo mestrado, de portfólio também. E dia 30 a gente vai abrir um curso gravado de currículo, release e portfólio e abrir mais uma turma do curso de elaboração. Então, nayaralira.nl. Muito grata por essa oportunidade de estar aqui, foi ótimo, adoro falar sobre portfólio. Gente, será que os alunos topam abrir a câmera para a gente tirar uma foto de todo mundo? Ia ser bem legal. Vou esperar mais um pouquinho, aí a gente tira a nossa selfie, porque agora não tem mais foto, né, gente? Assim, presencialmente. Então a gente faz de conta que estava todo mundo junto. Mas a gente tá todo mundo junto, do jeito que dá. Olha que povo bonito, gente. Eu nunca consigo abrir a câmera, porque eu tô sempre descabelada, pelada, eu sou péssima. Só quando eu vou dar aula que eu passo um batom no cabelo. Pendente, mas eu acho que eu tô mais bonito agora. Arrasa. Obrigada, gente.